Salve galera, estamos aqui. Eu estou no carro porque eu tô indo levar a patroa e o Eric em um lugar e depois eu volto com a Lia pra casa. Mas assim, a correria que eu estava em relação à entrega da faculdade, acabou que eu fiquei sabendo, depois que eu tava olhando, que era mais de 2 trabalhos. Eu tinha perdido 3 trabalhos, já tenho o 4º para entregar. Eu entreguei 2 ontem, aí ainda falta fazer um. E assim, falta fazer a gravação, porque vai ser um vídeo e contando uma história. Então basicamente é quase como se eu estivesse fazendo um curta-metragem, podemos dizer assim. Então eu tenho que preparar para gravar aonde que talvez eu vou atuar, né, fazer a interpretação ali do personagem, gravar cenas. Aí vai ser um rolê bem atípico, podemos dizer, que eu não esperava ter que fazer. Mas, enfim, eu tava fazendo uma reflexão sobre essa questão da faculdade, de voltar a estudar e tal. Tipo, eu posso considerar que eu nunca parei de estudar. Sempre eu busco aprender uma coisa nova e tal. Mas na maioria das vezes é coisas informais. Então, por exemplo, um tutorial no YouTube, uma videoaula de um curso e tal, né? Que não é aqueles cursos e tal, mas um cursozinho pequeno e tal. Então eu sempre procuro estar em constante aprendizado. Mas na questão da faculdade a gente tem o ponto de ter que fazer os trabalhos, né? E tem a cobrança, tem a questão das aulas, tem várias coisas assim que a gente acaba tendo que fazer e às vezes não percebe, né? Mas eles estão chegando aqui, a gente tá atrasado, eu vou deixar lá e depois eu volto. Então, como eu tava falando nessa questão, a diferença aí de você estudar por conta própria e tal, e quando você tá numa faculdade, é a questão da entrega, né? Você tem que fazer as entregas, tem um prazo e tal, e aí acaba que, tipo assim, nas 2 primeiras matérias, toda matéria você tem um trabalho pra entregar. Nas 2 primeiras matérias, eu fiz as matérias em 2 dias. Oi? Eu tô gravando. Dá oi. Então, voltando à linha de raciocínio. Eu peguei, então, praticamente as 2 primeiras matérias, eu fiz a matéria toda em 2 dias. Aí são assim, tipo, 8 vídeos, mais 4 podcasts e mais um e-book para ler e tal. E aí, nessa questão, sempre eu fiz a entrega dos trabalhos antes do tempo predeterminado, né? E acho que, se eu não me engano, eles dão 1 mês para você fazer o trabalho. Porém, eles liberaram as matérias e eu não fiz e esqueci que tinha um prazo para entregar e acabei ficando em recuperação, podemos dizer assim. Mas eu consegui entregar 2 dessas matérias antes do prazo da recuperação acabar. Agora tem uma que, se eu não me engano, acaba dia 1º/7, então eu tenho que correr com ela. E dessa matéria que foi liberada essa semana, eu tenho que fazer também e tenho um trabalho para fazer. Então, assim, é uma correria completamente diferente. E aí é o ponto. Vamos dizer assim, que eu fico meio, sei lá, tipo, reflexivo em relação a estudar numa faculdade, fazer uma pós e tal, porque assim, grande parte do contexto mesmo é só um diploma, é só o diploma que você vai ter praticamente. Porque às vezes a matéria é uma coisa que você já estudou por conta própria, é uma coisa que você, sei lá, consegue aprender às vezes fazendo uma pesquisa na internet, usando talvez uma inteligência artificial especializada em conteúdos, né? Que, por exemplo, a Perplex, você consegue condensar ali conteúdos que são de artigos, de publicações online e tal. Então, ou seja, tem ali um crivo um pouco mais, isso aqui pode realmente ser verdade, saca? É mais ou menos assim. Então eu fico pensando exatamente sobre esse contexto, sobre a forma com que o ensino nos força às vezes a, sei lá, decorar uma metodologia, a fazer uma coisa assim
em um padrão específico, né? Mas, de qualquer forma, eu acho interessante, porque como eu vi que eu estava atrasado, e aí é aquela questão, eram matérias que eu tinha que criar, né? Então, eu vi que eu estava atrasado, meio que o meu instinto de procrastinador, opa! Finalmente chegou algo atrasado, temos que resolver. E aí, meio que eu solucionei os trabalhos que estavam faltando. Eu acho que é mais isso. Mas assim, também é uma particularidade minha, né? Eu tenho esse pensamento. Não sei se você concorda comigo. Já deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre esse aspecto em relação ao estudo por conta própria e ao estudo através de uma universidade. Porque assim, vou ser bem sincero, no meu aspecto, assim, de ter passado pela faculdade de desenvolvimento de jogos, ter passado agora por essa pós, estar passando por essa pós, ter feito vários cursos, né, vários treinamentos presenciais e tal, eu percebo que, tipo, nada mais, nada menos do que uma receita de bolo, porque o que você vai realmente fazer, aprender quando você estiver fazendo na profissão é o dia a dia, e ali você aprende muito mais que talvez numa faculdade. Não que você tenha que dispensar a faculdade, mas é um ponto que eu faço de vez em quando sobre uma reflexão sobre isso, sobre o quanto a gente consegue aprender com a prática e o quanto a gente consegue aprender com receita de bolo. É mais ou menos isso. Fica essa temática pra você. Então, coloca aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso, qual que é a sua percepção, né? Porque às vezes a minha é diferente da sua, que é diferente do outro, e tudo bem com isso. Mas é que negócio. Espero que esse vídeo contribua com alguma coisa pra você, faça você pensar. E se você tá com dúvida se vale a pena fazer uma faculdade ou não, eu vou responder da seguinte forma: depende do que você quer. Porque muitas vezes a faculdade, ela vai te ensinar uma teoria, um embasamento, mas o que manda na maioria das vezes é prática. Então, se você quer fazer uma faculdade, faça uma faculdade, mas também pratique aquilo que você está aprendendo. E de quebra, assim, ensine, porque quando você ensina, você consegue maximizar aquilo que você está aprendendo. Então, dessa forma, você vai ter um resultado muito maior. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Se gostou, deixa aquele like. Se não gostou, comenta aí o que você não gostou. E nos vemos no próximo vídeo. Falou, tchau!